Queridos e amados, a paz seja convosco. Graças a Deus. Motivo de alegria poder uma vez mais retornar a esta casa. Eu louvo ao Senhor em primeiro lugar, porque toda a glória e toda a honra, todo o mérito é dado a Ele. Então, o motivo de alegria é muito grande em retornar aqui e revê-los. Também louvo a Deus pela vida do pastor Dejair. Que Deus abençoe sua vida, meu querido, pelo convite, pela confiança. Muito obrigado. Na verdade, conheci o pastor Dejair e ele ganhei um amigo. Também louvo a Deus pela vida do pastor José Augusto, que é uma ponte. Através do José eu conheci o Dejair. Esse baluarte, né, que tem levado a palavra de Deus em muitos lugares aonde o Senhor tem enviado ele. E nesta noite também, amados, me acompanha, né, dois irmãos em Cristo. O Dr. Rubens, eu creio que alguns já conhecem, já esteve comigo aqui. Se precisar de um bom advogado, está ali, ó. 38 anos de direito, na vara da família, é uma bênção. E um homem de Deus, que ama o reino, apaixonado pelos mistérios de Deus, é o Dr. Rubens. E hoje, eu trouxe aqui, juntamente comigo, fiz um convite, falei, eu quero apresentar o pastor Dejair, porque eu não sei qual que é mais louco, se é ele ou é você, pelas coisas de Deus. O Juan, ele é um missionário, congrega juntamente comigo lá na 4ª igreja do Evangelho Quadrangular. E ele é o pastor de crianças. Você vai nas células, eu não sei quantos anos já, tem mais de 8, né, Juan, que você está ali. 7 anos, né? Aonde ninguém quer ir, pastor, ele vai lá. Lá na periferia, sabe? No bairro Nobre. Tem 30, 40 crianças de redor dele, ele está a Bíblia nas molecadas. Aí os sábados, jovens. Então ele está ali ministrando para os jovens, para os juniores, para as crianças. Deus tem usado ele na palavra, nessa direção. Então eu louvo a Deus pela vida dele. Aí se você quiser comprar semente de soja, é com ele. Empresário, um jovem empresário na área, pastor Dejair, do agro. E Deus tem levantado ali na cidade de Campo Mourão. Amém? Quem tem Bíblia? Amém. Então eu convido a você a se colocar sobre seus pés. O pastor Daniel, maravilha. Pastor Daniel, homem de Deus. Que Deus abençoe sua vida, prazer revê-lo. Também, que é uma bênção, né, para esta casa. Queridos, eu convido a você a abrir sua Bíblia. Evangelho de Jesus segundo escreveu o apóstolo São Mateus. O primeiro livro do Evangelho. O capítulo é o número 25. Prometo a vocês a pregar aquilo que Deus colocou em meu coração. No momento em que eu recebi o convite do pastor Dejair, Deus ministrou em meu coração. Eu estava lá na sala da minha casa, e eu atendi o telefone, nós fomos conversando. Eu não falei nada para ele, mas do meu coração não saía algo. O Espírito Santo falava assim: avivamento, 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 avivamento. Eu não sei se você está sentindo, mas ele falava avivamento. Aí eu chego aqui, a palavra é avivamento, o louvor é avivamento. Aí o pastor fala de avivamento. Oh glória! Tem coisa melhor do que viver o avivamento de Deus? Mas o avivamento de Deus que a Bíblia prega, amados, é completamente diferente da lógica humana. Oh aleluias! Evangelho de Jesus segundo escreveu o apóstolo São Mateus, capítulo 25. Nós vamos ler o versículo de número 5 a seguir. Aleluias. Quem encontrou, diga amém. Amém. O povo bom de Bíblia.
Rapidinho achou. E diz assim a palavra santa do Senhor: e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Eu quero pedir só um pouquinho mais de retorno aqui para mim. Se aí na frente estiver muito estridente, você pode abaixar o volume da frente e deixa só o retorno aqui para mim. Amém? Podeis assentar. Você tem toda a liberdade de continuar adorando, tá? Aleluias. Queridos e amados em Cristo, uma palavra bastante conhecida, mas uma palavra que ela mexe com o coração da noiva. O texto bíblico está falando sobre o reino dos céus, porque o verso de número 1 diz: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Jesus queria expressar para a sua igreja qual é a semelhança do seu reino, como será o momento do arrebatamento. Arrebatamento é o maior evento que toda a humanidade, independente de língua, de cor, de etnia, de status, de poder aquisitivos, o maior evento pregado e anunciado em toda a humanidade. Será o maior evento já visto pelos moradores da terra. Um evento em qual há mais de 2000 anos, Jesus, o embaixador do Evangelho, começou a pregar. E esse texto bíblico, amados, ele traz para nós um grande despertamento para a era que estamos vivendo, a era atual, onde olhamos para o mundo, encontramos o avanço de toda a tecnologia, onde os humanos dependem completamente da tecnologia. O avanço da ciência tem feito que os humanos têm dependido mais da tecnologia, mais da ciência e menos de Deus, pastor Dejair. Então olhamos para a humanidade e vemos os homens vivendo menos Deus e mais a tecnologia e mais a ciência. E a cada dia que se passa, o homem se distancia mais de Deus e aproxima-se mais da tecnologia e mais da ciência. E nesse meio, neste cenário, o grande adversário de Deus, o grande adversário da igreja, Satanás, ele trabalha sem cessar, dia e noite, para apovoar o inferno. Quando nós vinha na estrada, no caminho, o missionário Juan disse assim: olha, pastor Eliezer, o inferno é feio, o inferno é horrível, o inferno ele fede, lá no inferno queima, pastor Dejair, porque é bíblico que no inferno não há paz, há choro e ranger de dentes. Ele falou: só que tem um porém, pastor Eliezer. E ali ele abriu um leque na minha mensagem, pastor Dejair. O inferno é feio, mas o caminho do inferno é lindo. O caminho do inferno é cheiroso, é bonito, é atraente. E o caminho do inferno consegue agregar muitos adeptos, e muitos são os que se interessam pelo caminho do inferno, pastor Dejair, e se desinteressa do caminho do céu. Então, conforme vai a tecnologia vai avançando, os dias vai passando, vemos o maior interesse
pelo caminho errado e o desinteresse pelo caminho certo. Por quê, pastor? Porque o caminho certo ele é estreito, ele é afunilante, ele é lapidante, igreja. O caminho do céu ele é transformador, ele é regenerador. Alguém que se dispõe a entrar pelo caminho do céu, ele vai passar pela peneira de Deus, ele vai descer na olaria de Deus, ele vai ter que ter um encontro com Deus, e todo tipo de ruptura, de rachadura, ali na olaria será consertado. Porque Deus fala daquele que desce lá na olaria, e o vaso tem um sentido. Que sentido? Armazenar. Armazenar o que? O azeite. O azeite é a presença. E para armazenar algo é necessário estar perfeito, não pode ter rupturas e rachaduras, porque senão vai desperdiçar, vai esbanjar aquilo que foi colocado dentro deste vaso. E para estar na mão de Deus, para viver na mão de Deus, que é o oleiro da igreja, amados, é necessário passar por alguns processos. E Deus colocou em meu coração o seguinte tema. Eu quero pregar essa noite sobre 4 propósitos que nos levam a ser salvos. Não tem como nós falar de avivamento e viver o avivamento se nós não estivermos no caminho da verdade, amados. Não tem como eu viver o verdadeiro avivamento se eu não aceitar estar na mão de Deus e descer na olaria e falar: Senhor, quebra o vaso velho, esfarela o vaso velho e faça de mim, Senhor, um vaso novo. Tira de mim, Senhor, todas as rupturas e coloca, Senhor, do melhor material e faça um vaso reforçado, um vaso que aguenta, Senhor, o peso do azeite. Mas antes de entrar na mensagem, enquanto nós estávamos orando aqui, Deus ministrou algo no meu coração, pastor Dejair. E Deus manda eu liberar uma palavra profética para a tua vida e para esta igreja. Pega num sábado, pastor. Pega num sábado. Convida toda a membresia e demais igrejas que queiram estar presente. Abre esta porta e faz uma conferência de jejum e oração e Bíblia aqui dentro, que vocês vão ver o que Deus vai fazer aqui. Pode deixar a porta aberta, o Senhor fala no meu coração aqui. Escala pregadores durante o dia, entra de manhã e só sai ao entardecer, com oração e palavra. Vocês vão ver o que Deus vai fazer aqui dentro. É o desejo de Deus, que o Senhor faça esse evento nessa cidade de Cianorte. O primeiro propósito que Deus colocou em meu coração, para nós irmos em direção a Canaã eterna, que é o maior desejo, a maior bênção. Ouvimos um louvor falar de bênçãos aqui. A maior bênção na vida de um crente é conseguir chegar no céu, é conseguir entrar por esta porta estreita e dizer: hoje eu habito no céu. O primeiro propósito é o propósito, pastor Dejair, o propósito da aceitação. Havia-se 10 virgens, mas ali em meio às 10 houve-se uma qualificação. E o porquê que houve-se essa qualificação? E eu vejo também uma separação entre elas, porque foi necessário, pastor Dejair, aceitar o propósito de Deus. E nem todas aceitaram o propósito de Deus. Estavam no mesmo cenário, vestindo as mesmas vestes, tinham o mesmo propósito, andava-se no mesmo caminho, residia-se no mesmo cenário, ou na mesma cidade, na mesma congregação, mas nem todas estavam na aceitação divina. Aí eu olho para a Bíblia Sagrada, Romanos capítulo 10, verso 9, e o verso 10 diz assim: e todo aquele que confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, e crer em seu coração
que ressuscitou dentre os mortos será salvo. E todo aquele, ou seja, a mensagem era pregada para as 10, porém 5 recusou a palavra de confessar o Senhor de corpo e alma e espírito. Vejamos que no meio do cenário, alguém vinha e se misturava no meio do cenário, mas não confessava o Senhor como devia confessar. Não tinha Ele como seu Senhor, não tinha Ele como Deus Salvador. Ao contrário, só queria as bênçãos, só queria extrair de Jesus, mas não tinha nada a oferecer a Jesus. Então eles estavam no sentido da extração, e queriam extrair aquilo que tinha de bom em Jesus. E eles achavam, ou elas achavam, que o melhor de Jesus era ter casa, era ter carro, era ver os olhos do cego abrir, era ver o paralítico andar. Enfim, qualquer tipo de milagre que acontecesse, para elas era o melhor de Jesus. Mas 5 entendeu que o melhor de Jesus era a salvação. Quando fala do vinho novo, pastor Daniel, está falando da salvação, porque o vinho novo fala da alegria. Ei, quem entrar no céu vai entender o que eu estou pregando aqui. Ou quem vive este propósito da aceitação vai entender o que estou pregando aqui. Viver o vinho novo é viver a alegria do Espírito Santo, viver o sobrenatural do Espírito Santo, ter Ele como residente da tua vida. Aí a palavra vai mais além. O verso 10 vai dizer assim, ó. Aí Paulo fala aos irmãos de Romanos: pois com o coração crê. Ou seja, ele abriu o coração para Deus habitar nele, igreja. Ele escancarou o seu coração e disse: Senhor, eu entendi o processo da aceitação. Entra aqui, habita aqui, mora aqui, reside aqui, porque agora já não pertence mais ao mundo. Ao contrário disso, pertence à pessoa do Espírito Santo. Senhor, o meu coração quer viver o seu avivamento. O meu coração quer viver o vinho novo. Aí ele vai mais além. Com o coração crer para a justiça. Quando ele fala de justiça, ele está dizendo a alguém que está andando pela linha da verdade. Outra hora vivia no mundo de engano, de pecado e de erro. Ele rejeita o pecado e passa a ser um cidadão justo. Oh, glória! O Espírito Santo de Deus é quem convence o homem do pecado e da injustiça, da desigualdade, e coloca o homem no caminho justo. Aí ele diz mais: e com a boca se confessa para a salvação, pastor Jair. Oh, glória! Assim que Daniel dizia: eu sei quem é o meu Redentor, eu sei quem é o meu Salvador, eu tenho convicção de quem é este Jesus. Não tinha dúvida da pessoa de Jesus, e não seguia Jesus pelas obras, seguia Jesus pelo que Ele era. Não seguia Jesus pelos milagres, mas sim pela palavra que Ele tinha, que levava elas a viver o caminho da santidade. Oh, glória! O caminho da aceitação é o caminho, meus amados, que leva o coração a ser justo. É um ponto positivo de quem aceita Jesus. Ele passa a viver uma vida justa, uma vida reta. Em segundo, quando ele fala da boca que confessa o nome do Senhor, ele está falando de alguém como o profeta Isaías, a qual aquela tenaz, aquelas brasas vivas foi tocada na boca dele e santificou a boca dele. Ou seja, ele mudou a sua palavra, ele mudou o seu modo verbal e deixou de falar as palavras chulas do mundo, deixou de falar palavrão e começou a adorar o Senhor, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos.
Você quer ver a igreja viver o avivamento? É quando ela para de pedir coisas materiais e passa a dizer: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Ela se enche da palavra de Deus e tem os seus lábios purificados e santificados. O segundo propósito é o propósito da comunhão, pastor Dejair. O texto bíblico vai dizer que aquelas mulheres, elas zelaram, elas capricharam. E o algo interessante aqui é que o noivo anuncia a sua vinda, Dr. Rubens. Ele anuncia a sua volta, que um dia ele voltará nos ares, com voz de arcanjos, no toque da trombeta, aleluia. Quem for salvo vai olhar para cima, vai ver a porta dos céus aberta, e os anjos tocando as trombetas no som de alaridos. Relabachore calhas. As catatumbas dos cemitérios, aqueles que descansaram em Cristo serão ressuscitados primeiro, igreja, e subirão com asas de anjos num corpo incorruptível para o encontro com o Senhor. Em seguida, nós que não antecederemos os mortos, seremos arrebatados e subiremos ao encontro do Deus vivo nos ares. A comunhão leva a nós à espera deste grande dia. Há mais de 2000 anos esta palavra profética de Mateus capítulo 25 está sendo pregada, igreja, e até hoje o Espírito Santo tem o poder suficiente para me convencer e te convencer. Fala: espera mais um pouco, espera mais um pouco, vai valer a pena, vai valer a pena. Enquanto isso, a minha graça te basta. Não desista, persista, viva o meu avivamento, viva o meu propósito, igreja. Azeite. O interessante é, todas tinham lamparinas, todas pegaram a ferramenta, receberam aquele utensílio na sua mão, chamado lamparina, e levaria a lâmpada acesa na altura do rosto, para que quando o noivo viesse, a claridade daquela lâmpada, oh aleluia, ia fazer com que o mestre viesse o rosto dela, e ela fosse reconhecida pelos olhos dele. Então a lâmpada simboliza a claridade, ela traz clareza. O crente que tem a presença do Espírito Santo, você olha na face dele e você vai entender que verdadeiramente ele tem o azeite, que a lamparina dele vive acesa, que ele zela dela. E a Bíblia diz que as 10, pastor, pegou a lamparina, porém 5 delas levaram com elas uma vasilha. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu entendo que nós devemos levar a lamparina, devemos mantê-la acesa, mas além desta lamparina, amados, oh aleluia, tem algo mais aqui. É necessário nós levamos aquela vasilha que elas carregavam na mão. E quando eu olho para o texto e vejo Jesus falando da vasilha, eu estou lembrando daquele crente que carrega uma reserva. É como se você pegasse uma estrada e você esquecesse daquele step que você precisa calibrar ele lá do porta-mala do seu carro, conferir a sua chave de roda, e se no meio do caminho o pneu furar, distante do socorro,
vai ser difícil você alcançar o teu objetivo. Mas a minha Bíblia vai dizer que 5 delas levaram uma reserva. E às vezes, para nós repor esta reserva, manter essa reserva, é necessário, amados, nós estar nos momentos mais difíceis da nossa vida praticando. Talvez pela madrugada o Espírito Santo te desperta e fala: vai abastecer a sua reserva. Porque já tem uma semana que você está queimando azeite e você não abasteceu a sua reserva. Talvez o Espírito Santo te acorda pela madrugada e fala: levanta em jejum amanhã, porque já tem um mês que você não abastece a sua reserva. Aí como que eu vou viver um avivamento se a minha reserva está seca? Mas a minha Bíblia vai dizer que tinha 5 em meio àquelas loucas, que elas eram prudentes. E a prudência é uma ferramenta que nos mantém no caminho do Evangelho. A prudência leva nós a vencer as adversidades e faz com que nós conseguimos buscar a presença de Deus e mantém a reserva de azeite sempre abastecida. Eu não vou pregar chave. Vivemos um tempo em que a igreja vive a sua última era aqui na terra. Avivamento, pastor Dejair, é ir para o tudo ou nada. Ou vive ou não vive. Ou vai ou não vai. E a comunhão, ela traz algo glorioso. A primeira epístola de João, no seu capítulo 1, versos 6 e 7, diz assim, ó: se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Aí o verso 7 diz assim: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quando eu olho para esse verso bíblico, eu entendo que a comunhão faz parte do avivamento. A igreja que anda unida, ela vive o avivamento. A igreja que trabalha em unidade, ela vive o avivamento. Não é um puxando para lá e outro puxando para cá. Não é alguém querendo derrubar um outro para lá, outro. Não, vamos juntos. Viveremos juntos, buscaremos juntos e andaremos neste caminho juntos. Quando eu olho para este verso bíblico, eu entendo que alguém deixou as trevas e começou a andar nas luzes. Então, para viver em comunhão é necessário deixar as trevas. E quando eu olho para a mídia de hoje, eu olho para a tecnologia de hoje, eu vejo muitas pessoas sendo arrastadas pelas trevas. Prefere perder 1 a 2 horas em redes sociais, olhando vídeos na internet, e sorrindo diante daqueles vídeos, e distante do Espírito Santo. Pratica 2, 3 horas de redes sociais, mas não pratica 5 minutos de oração, pastor Dejair. Pratica 2, 3 horas de academia, de atividades físicas, mas não pratica 10 minutos de oração. E depois bate no peito e diz que tem comunhão com Deus. Quando eu olho para esta Bíblia Sagrada, eu vejo o apóstolo João falando de alguém que deixou aquilo que estava trazendo trevas para a vida dele, e começou a andar na luz. E para nós andar na verdadeira luz, igreja, é necessário a renúncia. É necessário dizer stop para o mundo, stop para o pecado, rejeitar e ignorar tudo aquilo que mata o espírito, e viver a vontade de Deus.
Em terceiro, a preparação. Marcos capítulo de número 16, o verso 15 e o verso 16 diz assim: e disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a todas as pessoas, e quem crer e for batizado será salvo. É alguém que entendeu que o processo do evangelho é você entrar pela Bíblia Sagrada. Para viver o avivamento é você entrar pela vontade bíblica e praticar tudo o que Jesus Cristo deixou. Quando ele fala do batismo, ele está falando do símbolo do arrependimento. Ele está falando de alguém que é necessário passar por este ato. E quando passamos pelo ato das águas batismais, somos credenciados, e sendo credenciados, entramos em comunhão com o corpo e o sangue de Cristo. Passamos a tomar a Santa Ceia mensal, e ali nós passamos a ter comunhão com Deus, pastor Dejair. Chegamos naquele dia, que é o dia da Santa Ceia. Nós não vamos chegar até o pastor e dizer: pastor, não vou tomar Santa Ceia porque eu estou passando por um processo, não. Ele vai chegar e vai dizer: Senhor, eu te louvo por fazer parte deste banquete, por estar enquadrado, Senhor, neste processo da comunhão. E para mim, Senhor, participar do corpo e do sangue me traz gozo e felicidade, Senhor. Vemos nos últimos dias muitos doentes de espírito, que no dia da Santa Ceia ele desaparece, ele pede férias, porque ele não quer ter comunhão. Até no carro, até na casa, até no casamento que ele almeja ter, ele vai. Mas no dia dele estar no propósito de comunhão com Deus, ele sai. Ele desaparece, ele pede férias. Mas ele não quer participar, porque ele está congelado espiritualmente. Ele está morto espiritualmente e não consegue entender o avivamento que traz, oh aleluia, viver este momento íntimo com o Senhor e poder entrar por uma porta como essa e dizer: hoje é o dia da Santa Ceia. É um dos melhores cultos que é ministrado aonde eu congrego, onde nós vamos adorar e relembrar o momento de cruz de Jesus, e dizer: foi pelo sangue, foi pela cruz, foi por esse sacrifício que iniciou-se o maior avivamento já pregado na terra. E não tem como eu deixar de participar, ou de deixar de estar em comunhão, porque aqui faz-me relembrar que para mim viver avivamento, eu também preciso viver na comunhão. E viver a preparação, passar pelo discipulado, aceitar o processo do discipulado, porque esse processo vai me levar a entrar no céu. Aí eu me lembro do profeta Amós, capítulo 4, verso 12, diz assim, a parte B: prepara-se para encontrar-se com o Senhor teu Deus, ó Israel. Prepara-se para encontrar com o Senhor teu Deus, ó Israel. É a melhor mensagem que nós podemos ouvir neste século. É a voz do Espírito Santo ecoando, dizendo: te prepara, porque a qualquer momento eu descerei para buscar a minha igreja.
Não se confunda com bens materiais, mas se liga no céu, olha para o céu, se liga na Bíblia, busca na Bíblia, porque é através dela que você vai subir. Se prepara, porque o amanhã não pertence a nós, diz o Senhor nessa noite. É tempo de se preparar, porque preste está para acontecer o maior evento, que é o arrebatamento. Em quarto, a consumação é quando algo se termina, quando um ciclo se encerra e o outro se inicia. O ciclo terreno se encerrará e o ciclo celestial vai iniciar. Aí eu me lembro de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versos 16 e 17, diz assim: pois dada a ordem, com a voz do arcanjo, e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Jesus, ou o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aleluia. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Quando falamos em consumação, e nós passamos de um ciclo para o outro, como queremos passar, amados, eu voltando ao cenário das 10, como eu já mencionei, além das lamparinas, você tem que adquirir uma reserva. E para adquirir esta reserva é necessário você adotar para a sua vida espiritual o processo da oração, o processo da comunhão, o processo da aceitação. É necessário você mergulhar no oceano do Espírito e ter a sua vasilha cheia. Aí eu olho para o texto bíblico. As loucas tinham apenas, amados, lâmpadas. Já as prudentes, além das lâmpadas, levaram as reservas, como eu já mencionei. E eu vou andando no texto, eu vou entendendo o querer da vontade de Deus, que as prudentes, dentro do texto bíblico, tem que tomar cuidado com as loucas. Porque as loucas andam louca para tirar o azeite das prudentes. Estavam no mesmo cenário, no mesmo caminho, no mesmo objetivo, mas não tinha nada. Dizia ser crente, mas não era crente. E em todo momento tentava tirar o que era de melhor que aquelas demais 5 prudentes tinham. Deus manda liberar uma palavra profética para a tua vida. Cuidado com quem você anda. Cuidado com quem você tem se relacionado. Cuidado a quem você tem abraçado. Porque talvez é uma louca tentando roubar aquilo que Deus já te deu. Talvez é uma louca tentando extrair o azeite que está sobre a tua vida. O azeite é o combustível que vai te levar até a porta do céu. Louca não tem combustível. Louca vive o mundo.
Louca não tem lâmpada, ela vive com a lamparina apagada. Prudente tem combustível, tem lâmpada acesa e tem reserva. E Deus está dizendo para alguém nesta noite: cuidado, porque o mundo está tentando apagar a sua lâmpada. O vento do mundo é o maior causador de apagar lâmpada, é o maior apagador de lâmpadas, pastor Dejair. Não saia lá fora de qualquer jeito. Saia lá fora com a lamparina na posição certa, porque dependendo da posição que você colocar na tua vida, o vento do mundo apagará ela e você ficará no escuro. O interessante é que a Bíblia vai dizer que o noivo grita: aí vem o noivo. Como disse o apóstolo Paulo a Tessalonicenses, as prudentes entendeu de que lado estava vindo a voz. Ou seja, elas pegaram o rumo certo, a posição certa, o caminho certo. Não foi de cara com o mundo, e o vento não apagou a lamparina delas. Elas caminharam o tempo todo até a porta, mas a lamparina manteve-se acesa. As loucas viveram de qualquer maneira, não abasteceram a reserva. O azeite foi secando, foi secando, foi secando, e a lâmpada se apagou, e se embaraçaram pelo vento do mundo. Além de não ter lamparina, não sabia que rumo tomar. Não deixe que o vento do mundo te traga, porque depois que o vento do mundo te tragar, você entrará no embaraço e não achará mais a porta de saída. É melhor viver o avivamento, porque dentro do avivamento você tem lâmpada acesa. Dentro do avivamento você tem a reserva, e dentro do avivamento você consegue enxergar o caminho. Dentro do avivamento você escuta a voz do arcanjo dizendo: aí vem o noivo. Dentro do avivamento você tem revelação do Espírito Santo. Dentro do avivamento você vive o sobrenatural. Viver no avivamento é viver perto de Cristo. E quem vive perto de Cristo, o vento do mundo não leva ele. Quem se distancia de Cristo é levado pela enxurrada do pecado, é levado pela vontade da carne. Mas quem vive Cristo, vive a santificação. Vai reservando aí, vai reservando aí, vai reservando aí. Aí a Bíblia vai dizer que aqueles que se reservam, pastor Dejair, são cheios da presença de Deus. Se reserva deste mundo, se reserva do pecado, se reserva da mentira, e será cheio da presença de Deus. Vale a pena derramar umas lágrimas, vale a pena pagar umas horas de jejum e oração, mas manter-se reservado na presença de Deus. Talvez alguém lá de fora diz: mas você é muito reservado, você não faz isso, não faz aquilo. Por que você não faz? Não tem problema. São loucos que têm falado aos teus ouvidos. A palavra de Deus é contraditória a esse tipo de assunto. A palavra de Deus vem na contramão da liberdade. A palavra de Deus te leva para um caminho estreito, um caminho de busca, um caminho de intensividade com o Espírito Santo. A palavra de Deus te leva a ser reservado. Oh, glória! Eu vejo Deus agindo aqui, pastor. Essa igreja vai viver avivamento. E é pela palavra, é pela palavra. Vale a pena lembrar
que as loucuras que nós cometemos em nossas vidas acaba com o nosso azeite. Cuidado para você não praticar nenhum tipo de loucura. É como se fosse uma agulha que fura uma bexiga e vai vazando devagarinho. Eu fiz, parece que não deu em nada, não aconteceu nada. E os dias se passam e o reservatório já não consegue se manter cheio. As loucuras deste mundo têm tirado a presença de Deus do coração dos homens, mas a prudência da palavra tem feito 5 delas andar debaixo da glória, tem feito viver debaixo do sobrenatural e não duvidar da voz do Espírito. Quem duvida da voz do Espírito vive num cenário louco. Mas quem crê, aleluia, porque para o camarada querer ser batizado nas águas já é uma... Você olha para aquilo e fala, meu Deus, quem crê e for batizado será salvo. É você olhar o processo e falar assim, não, parece que é brega, que coisa maluca, mas eu quero viver isso, porque isso é bíblico e é através disso que eu viverei a vontade de Deus. Quando João Batista apareceu no deserto da Judéia, pregando o batismo, pregando o avivamento, pregando a vinda de Cristo, cerca de 420 anos, o povo vivia numa sequidão, não sentia Deus, não via sonhos proféticos, não tinha revelações, e de repente ele lá no deserto, como um leão, rugindo, dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E o povo começa a acreditar naquilo e começa a viver o sobrenatural de Deus. Isso que é avivamento. A porta do evangelho estava sendo aberta ali, entrando pelo caminho do arrependimento. Para manter a vasilha cheia é necessário entrar pelo caminho do arrependimento. Enquanto você vai se arrependendo daquilo que você fez de errado, e o teu coração vai ficando dilacerado, quebrantado na mão de Deus, que é o oleiro, você pode ter certeza que na mão dele, além de ter a massa, tem o barro, tem o azeite também, que vai encharcando esse vaso. Vai encharcando esse vaso, e vai ser um vaso construído à base de azeite, à base de presença, à base de unção, à base de Bíblia. Quem não tem azeite, meus queridos, torna-se desconhecido de Deus. O mais interessante é que as prudentes diz para as loucas, já estou encerrando, nós não temos para emprestar, porque o que Deus deu a mim, e o que Deus deu a você é a você. Então eu zelo o que é meu e você zela do quê? Não quero o que é meu e nem eu devo querer o que é seu, porque não tem como você pegar o que é meu e nem eu pegar o que é seu. As prudentes eram prudentes e até mesmo na sua fala, na sua última fala, diz, olha, vai a quem vende e compra. Quando a cegueira toma conta da vida de um ser humano, chega a um ponto de acreditar que no toque da trombeta daria tempo ainda dela se consertar. Mas dentro do texto bíblico, no momento em que a trombeta tocar, já não haverá mais tempo de conserto. Então eu entendo dentro do processo dessa mensagem, que enquanto a trombeta não tocar, ainda dá tempo. Então você diga para o teu irmão que está do seu lado, e fala, cuidado. Fala para ele, cuidado. Não vacile. Mantém-se firme. Não se desvie. Porque a qualquer momento, a trombeta
vai tocar, e depois que ela tocar, não tem mais jeito. Então viva e aproveite antes que a trombeta toque. Então faça antes que a trombeta toque. Depois que a trombeta tocar, tem como subir o volume aí? Tem? Deixa Deus te usar aí. Depois que a trombeta tocar, não tem como jejuar mais. Não tem como fazer um devocional pela manhã. Depois que a trombeta tocar, não tem como levantar mais pela madrugada. Depois que a trombeta tocar, não tem como mais ler a Bíblia. Depois que a trombeta tocar, não tem como mais descer as águas batismais. Depois que a trombeta tocar, não tem como vir aqui pedir Santa Ceia para o pastor. Então viva antes que a trombeta toque. Porque esse momento, essa vivência aqui na terra é vivência de preparação para você viver a vivência celestial. É necessário viver esta primeiro. Então aproveite e busque o batismo com o Espírito Santo hoje. Se tem desejo de pregar a palavra, busque pregar a palavra hoje. Porque depois que Jesus voltar, não tem como mais. A Bíblia diz que viveremos o avivamento. O avivamento é pregado para a terra, ou para o ciclo da terra. Então você tem que viver enquanto você está aqui. Sabe o que eu entendo nessa palavra? Que as 5 prudentes aproveitaram as oportunidades que Deus tinha dado para elas. E tem muitas pessoas aqui que têm deixado de viver as oportunidades que Deus tem dado. Até quer viver, até fala em viver, mas quando a oportunidade vem, ela diz: passa de largo, passa para outro. Eu digo para você: não rejeite. Não rejeite a vontade de Deus. Viva ela intensivamente. Viva tudo ela. Viva, 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 viva. Ah, vou deixar que amanhã eu vou entrar no culto e eu vou ficar o culto inteiro adorando. A oportunidade de ser um adorador é hoje. Amanhã eu vou dizimar na seara. A oportunidade de dizimar, de ofertar é hoje. Amanhã eu vou fazer parte da célula. A oportunidade de fazer parte da célula é hoje. Eu quero ser um obreiro ao lado do pastor Dejair. A oportunidade é hoje. Quem quer viver a oportunidade de Deus? Oh, pastor Dejair, parece loucura aos olhos humanos que Deus quer fazer aqui. Mas quando o pastor da igreja abre o coração para o Espírito Santo, aí Deus opera no meio da igreja, de forma louca, né? Mas é a fórmula verdadeira. Louca é aquilo que está lá fora, o que está aqui é verdadeiro. Aquilo lá te atrapalha, isso aqui não dá direção. Eu vou perguntar de novo: quem quer viver a oportunidade de Deus aqui hoje? Então você não pode ter pressa de sair daqui. Você não pode ter pressa. Você deve esquecer o relógio nessa noite. Arecalá. Quem quiser viver a oportunidade de Deus, porque Deus vai mexer no teu ministério, vai pegar lá dentro assim, ó, e vai chacoalhar ele, vai estremecê-lo, e vai construir um vaso. Quem quer viver a oportunidade de Deus, sai do seu lugar e corra para frente.